Olá a todos, meu nome é Victor Umbelino e nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco da minha trajetória para passar no ITA. Eu sou de Alagoas, nasci em Maceió e aqui no meu estado não tem muito essa cultura de concursos militares, então eu tive que me adaptar um pouco nessa trajetória e por isso que a minha caminhada se confunde um pouco com a caminhada das Olimpíadas. Então, um pouco dessa história você faz presente aqui nesse canal, onde eu fazia umas questões e eu queria deixar guardado as minhas soluções para não esquecer mais como é que eu tinha resolvido. E também para ficar revendo depois, porque eu achava muito legal ficar revendo questão que eu já fiz. E eu achava, tipo, uns jeitos muito maneiros de resolver. Então eu ficava revendo. E seguindo essa lógica, eu quero fazer esse vídeo aqui para deixar guardado 7 anos da minha vida, que juntam a minha preparação para as Olimpíadas de Matemática e minha preparação pro ITA, né? E de tabela, eu ajudar a galera também a se inspirar, a se motivar para continuar na luta da aprovação, porque eu sei que não é nada fácil passar no ITA. Só adiantando um pouco aqui, eu passei 2 anos e eu sonho em passar no ITA já tem 5 anos. Então era uma parada que ficava martelando muito na minha mente, né? Esses 7 anos, eles não só melhoraram o meu conhecimento científico, né, sobre matemática, física, química, português e inglês, como também melhorou muito minha visão de mundo, sabe? Eu aprendi muita coisa, tanto nas Olimpíadas quanto no ITA, né? No curso ITA-IME. Com certeza esse vídeo aqui vai ficar mais longo do que eu esperava. Mas eu espero de verdade que eu possa ajudar alguém, que eu consiga alcançar alguém que estava precisando ver um vídeo desse e tal. Porque quando eu me preparava pro ITA, eu consumia muito esse tipo de vídeo. Eu vi a série do Davi Lopes, que eu vou deixar todos esses canais que eu tô falando, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, que são, tipo assim, ó, eu vi o Davi Lopes com a sua série de Como Ser um Campeão da Matemática, virando olímpico, com os seus 2 vídeos que tem, Como Não Passar no ITA e Como Passar no ITA, cara, muito bom. Eu me emociono toda vez que eu vejo. Tem a Agra Chan também, que ela fazia um tour, fazia os vlogs dela lá no ITA, me inspirava muito. O Nicolas Lazarotto com os seus reviews de vestibular. Tem o Gabriel Tosh também. E os infinitos shows do bicho que eu assisti nesse período. Tem também o Bruno Ferreira, que ele fazia muito vídeo bom. Então eu vou deixar esses canais aqui link na descrição. E eu espero que vocês também, além desse vídeo aqui, que vai ser mais do que eu esperava, vocês vejam esses outros canais também pra vocês se inspirarem e ajudar um pouco, né, na trajetória. Eu vou separar o vídeo em 2 partes. A minha trajetória com a Olimpíada, né, e a minha trajetória com o ITA-IME. Eu vou deixar marcado aí no vídeo aqui que ponto eu começo e que ponto eu termino cada parte. Aí você pode ter vontade de pular para a parte que mais interessa para vocês, né? Porque eu sei que muita gente vai abrir esse vídeo para ver a parte do ITA. Então, se você quiser pular, pode pular, não tem problema, porque, como eu falei, esse vídeo aqui eu quero deixar também guardado para mim, né? Para eu ficar revendo a minha história e eu não esquecer mais. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem e curtam muito. Valeu! Então, meus pais são professores de matemática, né? E eles me incentivaram ali no 8º ano a participar de aulas que tinha de graça no IF aqui de Alagoas, aos sábados de manhã. E obviamente eu recusei, né? Porque eu tinha 13 anos e 13 anos eu só queria jogar LOL de sexta para sábado até 3 da manhã. E eu nunca iria acordar 7 da manhã do sábado para poder assistir aula, né? Eu recusei inicialmente, mas aí eles foram chamando outros alunos deles, né? E ninguém aceitava, porque também todo mundo tinha a mesma opinião que eu, né? Aí eu fiquei, pô, sacanagem, né? Eu vou dar uma força pra eles, vou ajudar eles, porque eu vi eles tristes, né? Pô, não tá dando certo e tal. Eu fui, era as aulas do PIC, comecei a assistir a aula lá, eu conheci um parceiro muito bom, João Rafael. A gente era muito resenha, né? A gente resenhava o tempo todo nos intervalos, depois a gente conversava no WhatsApp, era muito engraçado. A gente tinha os mesmos gostos, a gente tinha o mesmo humor, nós às vezes a gente resenhava muito, mas não tinha aquela força de dizer assim, pô, vou estudar muito porque eu quero isso. A gente só ia lá, assistia a aula, fazia exercício na hora, o professor passava uma lista gigante de exercícios pra cá, a gente normalmente não fazia. Mas assim, né, quando precisava pra alguma coisinha assim, mas não era algo, pô, tem que fazer porque eu quero isso, não, a gente não tinha
esse pensamento, não. Ou seja, a gente tava no mesmo barco, né? Ele era um ano mais novo que eu. Aí, até aí tudo bem, né? Aí passou esse meu 8º ano todinho, eu fiquei assistindo todas as aulas, né? Dia de sábado de manhã, meus pais ficaram muito felizes só pelo fato de estar assistindo aula. Só que tem um problema. Nós dois a gente era muito parecido, né? Chegava o final do ano, que é a época de fazer as Olimpíadas, e saiu o resultado, né? Quando foi saindo o resultado, o João Rafael, ele foi ganhando inúmeras medalhas de ouro. Ele ganhou ouro na BMEP, ouro na Canguru. Então eu sei que ele ganhou um monte de medalha. Ele foi primeiro lugar na Lagoana também. E eu não ganhei nada. Eu ganhei a prata na Canguru, mas eu não peguei nada na UBMEP, não peguei nada na UBA, nada na Lagoana. Então, tipo assim, eu fiquei muito reflexivo, né? Poxa, porque um cara que é exatamente igual a mim, né? A gente assiste as mesmas aulas, a gente estuda a mesma quantidade de horas. Ele é um ano mais novo que eu, e ele tá ganhando coisa e eu não, tá ligado? Eu fiquei pensando assim, eu refletindo, e eu nunca senti que ele fosse superior a mim, e nem que eu fosse superior a ele, muito menos isso, né? Então eu fiquei pensando, poxa, mas qual o problema, né? Qual o erro aqui, né? E aí eu cheguei na conclusão que o erro tava em mim. Não era que ele era superior a mim, ou eu que era inferior, né? Que eu era muito burro. Não, é só porque eu que não tava me esforçando, me dedicando e dando a devida visão pra aquilo, né? E aí, quando passou o próximo ano, no 9º ano do ensino fundamental, ele tava no 8º, ele foi chamado pra uma turma especial, né? Que é uma galera que já tá mais avançada nas Olimpíadas, que é o POT. Só que eu não fui chamado, eu continuei no pique. E aí foi mais uma parada pra eu refletir. Poxa, ele é um ano mais novo que eu e tá numa turma mais avançada que eu. Como isso? Não pode, né? Ele tem menos conhecimento da escola do que eu, né? E aí eu corri atrás, né? Pra poder eu acompanhar ele, né? Porque eu não admitia isso, né? E aí eu comecei a estudar. Estudei muito. Peguei vários materiais, assisti as aulas, fazia fiz totalmente o oposto do que eu fiz no meu 8º ano, né? Durante a semana eu estudava, então eu achava muito legal. Era muito legal, né? Comecei a pegar gosto pela parada, né? Aí chegou o meio do ano, assim, eu fui chamado pro POT, graças a Deus, né? Então, nessa parte da história, eu gostaria de ressaltar um ponto. Eu acho que é muito interessante, que é muito importante a gente se ressaltar, sabe? É um ponto que tá tanto aqui quanto no curso Itaime, que, fazendo um gancho com o que eu falei antes, o Virando Olímpico também ressaltou esse ponto, que é a questão do ego. Eu vou falar aqui sobre como o ego afetou a minha trajetória nas Olimpíadas. Isso é muito comum, tá? Nesses meios da Olimpíada e do curso Itaime. Então, eu estudei muito, né? Nesse período das Olimpíadas. E tanto que no meu 9º ano eu fui chamado pro POT no meio do ano, que era algo meio inédito, assim, né? Tipo, não era muita gente que era chamado no meio do ano. Normalmente o pessoal era chamado no começo do ano, porque tinha resultado de Olimpíada, né? Só que eu tava indo bem nos simulados. E falando em simulado lá do POT, do PIC, né? Que eu fazia do PIC. Essa história que uma virada de chave pra mim. Teve um simulado lá de geometria, que a professora passou pra nossa turma, né? E aí eu peguei a prova de boa, eu tinha estudado já, né? E aí eu peguei e comecei a fazer a prova. Fiz muito rápido, muito tranquilo pra mim, né? E aí eu saí da sala. Aí eu saí da sala, fiquei no corredor e eu pensei, pô, legal, fui o primeiro a sair da sala, tranquilo. Aí eu pensei duas coisas, ou fui muito ruim ou eu fui muito bem, né? Passou um tempo, a galera foi saindo, essa galera que saía não era a galera que tava tão interessada na prova, então, tipo, eu sabia que essa galera que tava saindo no começo, né? Era uma galera que tinha desistido da prova mesmo, que achava difícil. E aí demorou muito tempo, o pessoal bom foi saindo. Eu fiquei, rapaz, que estranho, né? Como é que o pessoal bom demorou tanto nessa prova, que pra mim foi tranquilo, né? A gente foi pro intervalo, e depois do intervalo a professora já tinha corrigido as provas, e ela me chamou, ó, Victor, você gabaritou a prova daqui de geometria, e eu gostei muito dessa solução aqui nessa questão de que era envolvendo trapézios. E eu gostaria que tu resolvesse lá no quadro, pra turma, né? Aí meu sonho era ser professor, né? Então eu disse, não, beleza, eu vou fazer isso aqui e vai ser legal, né? Aí eu fui resolvendo o quadro, né? Resolvi no quadro, expliquei direitinho, né? A didática muito boa, a professora entendeu. Eu fiz, aí quando eu me virei pra turma, o pessoal, tipo, com as caras e bocas, assim, tipo, sem entender nada, tá ligado? Eu olhei assim e disse, rapaz, esse povo não tá entendendo, não é porque eu expliquei ruim, não. É porque eu tô usando umas paradas que, tipo, a galera não sabe ainda, né? Porque eu tinha estudado sozinho em casa, eu estudei coisa mais. E aí que tá a parada do ego. Eu, com a minha cabeça de 14 anos, sabendo um pouco de matemática, eu cheguei na conclusão horrível. Eu pensei, pô, eu sou superior a qualquer um dessa sala aqui. Todo mundo aqui nessa sala tá abaixo de mim. Eu sou muito bom em matemática. E aí eu comecei a inflar meu ego, né? Comecei a inflar meu ego e não foi bom, né? Então, tipo assim, foi um pensamento horrível meu nessa época. E ele foi inflado mais ainda porque 2 semanas depois eu fui chamado pro POT. Então pensa, pô, eu já me senti o super-homem
das Olimpíadas, né? E graças a Deus, não durou muito. Na primeira aula que eu tive no pódio, um baque enorme. Eu fui assistir aula junto do João Rafael, né? Esse meu amigo que eu tinha falado antes. Pô, foi horrível, porque eu percebi que eu não sabia nada de Olimpíada. Primeira aula foi de indução e eu não entendi nada daquela aula. E quem tinha dado aula foi um aluno do pote, inclusive, o Leonardo. E eu fiquei assim, Leonardo Marinho, eu fiquei, meu Deus do céu. Como é que eu achava que eu sabia de alguma coisa? Eu percebi que eu tinha muito a aprender. E aí eu coloquei os meus pés no chão e eu entendi que a Olimpíada não era algo tão simples assim, né? Era algo muito maior que eu. Eu não devia achar que eu tava sempre no topo, né? Muito pelo contrário, eu achava que eu tinha que pensar que eu sempre tinha coisa a aprender, né? Então essa foi uma lição muito importante. Eu levei não só pra minha preparação de Olimpíada, como eu levei pra minha preparação do ITA e como eu levo pra minha vida, né? Porque tem muita coisa que a pessoa vai fazer, que a pessoa se acha a melhor de todas, né? Mas aí, às vezes, falta só tu conhecer uma pessoa que é melhor que você perceber, poxa, eu não era tudo que eu achava, né? Eu tive a sorte de na Olimpíada e no ITA, né, que eu vou falar depois, eu sempre encontrar pessoas que eram melhores que eu. É um ambiente muito bom para tu encontrar pessoas melhores que você e você dizer, poxa, essa pessoa aí é melhor que eu, ela não é diferente de mim e eu posso alcançar ela. Essa metodologia que eu olhei de ver alguém melhor e não pensar e pensar que eu posso alcançar ela foi muito bom para mim, né? Essa comparação. Eu via muita gente que via alguém melhor que ela, né? E se sentia desmotivado e olhar assim, pô, aquela pessoa é muito melhor que eu, nunca vou alcançar essa pessoa, né? Essa pessoa é diferente e tal, mas não é assim que funciona, sabe? Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês, tanto na vida quanto na Olimpíada e no Itaim, que se você vê alguém melhor que tu, não se desanime. Se anime pra dizer, pô, se ele consegue, eu consigo também. Óbvio, vai ter um cara fora da curva? Vai sim ter um cara fora da curva. Tipo o Caio Tempone, que com 14 anos passou no ITA. Pô, esse cara aí tu não vai se comparar. Mas se compara com um cara que tá há 3 anos estudando para as Olimpíadas e pega um prata na UBM. Pô, se comparar esse cara, porque esse cara passou 3 anos pra conseguir esse prata. Esse cara não vai ser diferente de você. No primeiro ano de ensino médio eu continuei estudando, muito forte, aí eu não consegui evoluir muito na UBMEP e na UBM, porque é normal. Primeiro ano de ensino médio é aquele ano que você compete com o primeiro, segundo, terceiro ano e o quarto do IF. Então eu tive um baque muito forte no âmbito nacional, né? Fiquei nervoso também, não consegui muita coisa. Eu consegui na regional uma colocação boa, eu fiquei... Foi engraçado essa história aqui, que eu fui em primeiro lugar do nível 3 no primeiro ano. Aí, um ano mais novo era o João Rafael no nono ano. Ele foi em primeiro lugar no nível 2. E no sétimo ano, no sexto ano, que é o nível 1, o meu amigo João Vitor, que também estudou comigo no Farias Brito, ele foi em primeiro lugar. Aí a gente teve uma reportagem, que eu vou deixar também aqui na descrição, de nós três dando entrevista, né? Foi uma coisa muito legal, que no final a gente se encontrou lá no Ceará, no Farias Brito. Pô, é uma amizade muito legal, nós três. Daí aí no segundo e no terceiro ano eu me lasquei, porque foi pandemia, né? E aí na pandemia eu não estudei nada, só fiquei jogando LOL, não deu certo pra mim. No segundo ano e no terceiro ano, que as coisas estavam voltando a se flexibilizar um pouco, eu foquei um pouco mais pra faculdade, né? Então, agora eu vou começar a falar sobre a minha trajetória do ITA. Ela vai começar como? No meu terceiro ano de ensino médio, no meu segundo eu não estudei nada, eu estudei assim pro colégio, mas bem fraquinho. E no terceiro ano eu tava no mesmo ritmo, de não querer estudar. E aí meus pais tiveram uma conversa comigo muito séria, dizer assim, pô, tu tá perdendo oportunidade, né? Você tá num colégio bom, você tem a oportunidade de estudar sozinho, você já tem a bagagem de Olimpíada, né? E você tá jogando muita oportunidade fora. Daí eu pensei, tá, beleza, realmente tô perdendo aqui, eu vou começar a estudar. Já conheci o ITA, né? E como foi que eu conheci o ITA? Isso é um ponto importante. Eu tenho um amigo meu que eu conheci nas Olimpíadas também. Olha como as Olimpíadas estão abrindo portas pra mim, né? Eu conheci um amigo meu nas Olimpíadas, Samuel Jabes, que tá no INSPE agora, um abraço pra ele. Que o irmão dele passou em primeiro lugar no ITA. E como o irmão dele passou, o Samuel conseguiu uma bolsa de alojamento, estudos lá no Ceará, no Farias Brito, pra estudar pro ITA também, no primeiro ano do ensino médio dele, que a gente tem a mesma idade, de 2004. E aí ele tava se mudando e a gente, pô, que triste que você vai embora e tal. E ele me contou que existia esse vestibular, né? Aí eu pensei, pô, que interessante, o cara ganhou uma bolsa, não paga nada lá, e eu me interessei, vou pesquisar sobre o ITA. Aí comecei a pesquisar sobre o ITA e me apaixonei pelos cursos que tem no ITA. Com esse pensamento no primeiro ano, eu decidi que era essa faculdade que eu queria fazer. Só que eu pensei, tá, eu preciso focar nas Olimpíadas primeiro, e depois eu penso em Itaim, porque eu tenho que aproveitar essa oportunidade das Olimpíadas. E aí eu deixei o Itaim de lado, mas eu sempre com um sonho. Quando eu terminar o ensino médio, eu vou começar a estudar pro Itaim. Só que não deu certo, né? Eu não estudei muito pra Olimpíada por causa da pandemia, como eu tinha falado. E aí meus pais
falaram comigo, teve aquela conversa que eu falei, e aí eu decidi, tá, agora eu vou estudar. Aí a gente assinou um curso online para o ITA, né, e eu comecei a estudar sozinho em casa. Só que eu estava sozinho em casa, por esse curso eu não tinha muito uma rotina de estudos, porque eu tinha que ir pro colégio ainda. E, então, tipo, eu estudei mais ou menos, assim. Aí esse meu amigo Samuel, ele me ajudou também, ele me passou o contato da coordenadora do curso Itaime lá em Fortaleza. E eu mandei mensagem pra ela, perguntando como é que eu consegui a bolsa e tal. E ela falou pra mim, ó, se tu passar na primeira fase do ITA ou do IME, você vai ganhar bolsa e alojamento aqui no Farias Brito. E aí eu tinha esse objetivo, né? No meu terceiro ano eu tive esse objetivo. Vou passar na primeira fase do ITA ou do IME. Acabou que, tipo assim, eu fui amassado no ITA, tipo assim, eu tirei menos de 20. De 60, quando eu fiz esse vestibular, era 60 questões. Então, tipo assim, nada. Não consegui nada. Mas eu tive ajuda divina, né? Acho que só Deus me ajudou a marcar gabarito na prova de física do IME. Que eu chutei todas as questões, que eu não sabia fazer nenhuma questão daquela prova. Chutei as 15 e acertei 8 no chute. Não sei como também. Acertei 8 no chute. Matemática eu desenrolei, né? Porque eu tinha a base da Olimpíada. E Química eu sabia um pouco do colégio, assim. Chutei muitas, tipo assim, acho que eu chutei metade. E 5, assim, eu marquei não. Acho que eu sei o que é, tá ligado? Mas aí eu consegui passar pra segunda fase do IME, surpreendentemente. E eu consegui a bolsa no Farias Brito. E aí no outro ano, que é 2022, ano passado, eu fui pro Ceará morar com a galera lá. Eu consegui alojamento e a bolsa de estudos, né? Então já comecei assim. Daí eu cheguei lá no Ceará já confiante, né? Porque eu sabia que eu tinha um diferencial, que era a bagagem de Olimpíada. Então, tipo assim, eu sabia que matemática não ia ser tão difícil quanto as outras matérias. Então eu cheguei muito confiante, assim, pô, eu tenho uma bagagem boa, já tenho uma vantagem muito boa. Mas cheguei lá, tomei um baque, porque eu passei na cagada, né? Pra segunda fase do IME. Então, eu não sabia nada de física e nada de química. E matemática, quando eu cheguei lá, era totalmente diferente. Então, tipo assim, pô, as 3 matérias eu tava lascado, pô. Então, eu chegava no simulado, 15 questões, eu fazia 5 de matemática. Porque não é a mesma pegada, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma matéria. Então, tipo assim, eu quebrei muitas pernas. Então, tipo assim, foi bom porque, como eu aprendi nas Olimpíadas, né? Eu não fui com o ego muito inflado, né? Eu fui confiante de que eu conseguiria tranquilamente assim, né? Que eu seguiria o caminho correto, né? Mas aí eu cheguei e eu não sabia nada. E quando eu incorporava com a galera, era horrível. Tipo assim, eu morei lá no Farias Brito, eu morei em 3 apartamentos diferentes. Nos 3 apartamentos eu era o pior cara, tipo, de estudar. Eu era o pior de nível técnico. Pior em simulados, pior em tudo. Então, eu ficava tipo, caraca, será que eu tô roubando a vaga de alguém, sabe? Só que eu fui de forma honesta, né? Eu fiz a prova, ganhei a bolsa tranquilamente, não aconteceu nada diferente. E eu botei na minha cabeça, tá, beleza. Se eu tô aqui, eu tenho que aproveitar essa oportunidade e eu vou meter o pau a estudar, né? E, tipo assim, diferente das Olimpíadas, meu ego não foi inflado. Muito pelo contrário, meu ego foi desinflado. Eu era sinônimo da galera, assim, como um cara muito ruim, sabe? O cara bem no começo. Era comparado, tipo assim, a minha nota era... Assim, pô, tirei a nota do Vitor. Era uma nota horrível, tá ligado? E pra mim era... Eu levei na boa, levei como motivação, né? Pra continuar estudando e me dedicar mais ainda e chegar no pé dessa galera que tava na minha frente, né? Então, eu comecei os simulados pegando, tipo, 300, classificação 300, que é bem longe da aprovação, né? Ficava 300. E aí depois eu fui melhorando ao longo do tempo, chegou o final do ano eu consegui manter a constância ali no 80, né? E aí, tipo assim, pra eu evoluir do 300 pro 80, né? Eu contei com a ajuda de uma galera muito massa lá no Ceará, contei com a ajuda de um alagoano também, que foi comigo, o Anderson, o Juan, que morou comigo, o Mário também, o Dudu, o Diego. Então, tipo assim, essa galera foi fundamental, que você vai encontrar esse pessoal lá, junto, né? E que eles vão te dar uma ajuda muito grande de você fortalecer, né? Teve um papo importante que a gente teve nesse apartamento que foi sobre a trajetória do aprovado. E o aluno sempre começa a ajudar sabendo nada, né? Óbvio, vai ter uns caras diferentes? Vai, que os caras vão ter uma bagagem, tipo, Olimpíada de matemática, física e química ao mesmo tempo e o cara vai saber muita coisa. Esquece esse cara. O cara normal, né, o padrão, o cara
entrar no curso sabendo nada. Ele tem que saber em que posição ele tá, né? Se ele não sabe nada, se ele sabe mais ou menos, se ele sabe muito. Então, quando ele se coloca no próprio lugar, ele tem que fazer uma estratégia pra poder melhorar. E aí, quando eu tive esse papo com ele, poxa, isso foi no começo do ano. Poxa, é verdade, eu tô zeradaço, né? Não sei nada de química e física. Sei um pouquinho de matemática. Então, eu tenho que me colocar no meu lugar e dizer assim, tá, eu vou começar do básico, né? Então, o professor tava dando um assunto muito aprofundado, eu assistia, prestava atenção, porque eu não queria perder, né? Mas eu sabia que aquilo ali, eu precisava construir a minha base ainda, né? Então, tipo assim, eu comecei o ano passado sem saber de muita coisa, muito zerada. Eu não sabia o que era a força centrípeta, muito menos a fórmula dela. Eu não sabia o que eram números complexos. Eu não sabia o que era delta G. Então, tipo assim, nas 3 matérias eu não sabia o básico, né? E daí o que aconteceu, né? Então, tipo assim, eu confiei no processo, né? Eu sabia que se eu mantivesse estudando, uma hora eu ia passar. Eu percebi que ali no mês 4, mês 5, que eu não passaria em 2022, né? Porque tinha muito chão pra caminhar ainda, né? Eu tava muito atrás em comparação com a galera. Então, tipo assim, eu teria que estudar 3 vezes mais que a galera. Não necessariamente em quantidade de horas, isso é uma coisa importante, é qualidade de horas de estudos. Eu percebi, beleza, eu não vou passar em 2022, eu acho que eu passo em 2023, porque eu vou ter 2 anos assim. Então, eu fiz toda a minha estratégia pensando em passar em 2023. E qual foi a estratégia de estudos que eu fiz? Eu decidi que eu não ia decorar nada, né? Eu não ia decorar fórmulas que disse assim, tu tem como entender como é que faz essa fórmula? Tenho. Então, eu não vou decorar, eu vou entender como é que funciona essa fórmula. Eu vou entender a física da parada, eu vou entender a química da parada, pra depois eu deduzir a fórmula, entendeu? Então eu fiz a estratégia e que pra mim deu muito certo, né? Porque eu pensei, se eu decorar muita coisa em 2022, vou decorar essa fórmula aqui, vou manter na minha caixa, pra poder no dia da prova lembrar. Eu ia passar, vamos supor que eu não passasse em 2022, que eu não passei, né? Eu ia passar 2 meses pra chegar em janeiro do outro ano. Eu não lembrava de mais nada, porque em 2 meses sem praticar a gente esquece, né? Então, tipo assim, o que foi que eu fiz? Eu decidi não decorar. Em 2023, eu fiquei um pouco mais adepto a decorebas, porque eu queria passar em 2023, eu não queria estudar em 2024, de novo pro ITA. Então eu disse, não, esse ano aqui eu vou decorar umas paradinhas, mas nunca fugindo de entender as paradas, sabe? Entender a física, entender a química. Eu decorava, tipo, reações orgânicas, porque eu tinha os mecanismos gigantes que eu não conseguia entender muito bem, que pra mim não funcionava direito. Me desculpa, Sérgio Márcio, por esse desabafo que eu tô dando aqui pro senhor. Um abraço pra você também, eu gosto muito. Então, eu fui levando assim, né? O 2022 eu não passei, mas eu tirei uma boa nota. Eu peguei 6.4, numa nota de corte que foi 6.8, foi muito alta essa nota de corte. Daí, com essa minha nota, no outro ano, que é 2023, eu fui chamado pra uma turma que é análoga ao POT que eu tava falando pra vocês. Eu fui chamado pra Genuíno, no Farias Brito, e eu fui participar da turma, né? Sendo que, como eu já tinha sofrido baque nas Olimpíadas, da parada do ego, eu cheguei com o pé no chão, muito, muito, muito no chão. Acho que foi, tipo, excepcional pra mim manter o pé no chão e saber que eu ainda tinha muita coisa a aprender, porque se eu não tivesse muita coisa a aprender, eu não teria passado. E mesmo que eu tivesse passado, eu ainda tinha muita coisa a aprender, né? Porque é sempre isso, você sempre vai encontrar alguém que é melhor que tu e tu vai dizer, pô, eu tenho muito a aprender ainda. Então eu fui nessa vibe, eu sabia que eu tinha que aprender muito de química, aprender muito de física, aprender muito de matemática, aprender muito de redação pra poder passar no ITA. Então eu fui mantendo a cabeça nos estudos e não parei de estudar em nenhum momento. Mesmo indo muito bem nos simulados. Tipo assim, no começo eu foquei primeiro em melhorar muito em simulado, né? Porque eu sabia que eu melhorando simulados, meu psicológico estaria tranquilo. Dizer assim, se eu tô indo bem nos simulados, eu vou bem na prova. Não é bem assim que funciona, né? Não é, a recíproca não é verdadeira, né? Por exemplo, eu vou muito bem no ITA se eu for muito bem nos simulados. Ou, se eu for muito bem nos simulados, eu vou muito bem no ITA. Não funciona nenhum dos dois, né? Então, tipo assim, você não precisa focar muito no simulado. Foi uma coisa que eu levei pra mim, porque eu achava que o meu psicológico ia estar bem se eu fosse bem nos simulados. Mas não sigam mesmo a lógica que essa, porque vai de cada um. Então, eu busquei melhorar nos simulados, e depois eu foquei muito em prova antiga. Assim, a gente fez um grupinho de estudos, o meu amigo Mário, um abração pro Mário, que me ajudou muito nesses 2 anos, parceiraço velho de guerra. Aí tinha o Luiz
e o João Vitor, um abraço pros dois também, que ajudaram muito nas provas antigas. A gente fez muita prova antiga, muita prova antiga. De 2008 até 2023, a gente fez todas as provas antigas, pô. Só não segunda fase. Primeira fase a gente fez toda, a segunda fase a gente fez, tipo, de 2018 pra frente, que é muita coisa também. Fiz uma preparação 100% voltada pro ITA, 100% voltada pro ITA, pô. Tipo, eu não estudei nada pro IME, nada pra F1, nada pra AFA, e eu acho que isso foi uma coisa muito boa pra mim, né? Eu percebi que, tipo assim, pô, eu não fui tão bem nesses outros vestibulares militares quanto eu fui no ITA. Isso é um sinal bom pra mim, porque significa que eu estudei só pra um vestibular, né? Mostra que, tipo assim, eu sei fazer uma prova, pô. E isso é uma prova pra... Isso é um exemplo, né? Pra vocês e eu também entender que o vestibular, bicho, é marcar a bolinha certa, tá ligado? É marcar, saber o que o vestibular quer, entender o vestibular, pô. Então, tipo assim, eu sei da matéria, mas às vezes eu não sei muito bem o que a EFON quer com esse tipo de questão. Mas se cair no ITA, essa questão, eu vou saber porque eu entendo mais ou menos o que o ITA quer com esse tipo de questão. Então, tem muita questão desse vestibular 2024, né? Que eu olhava assim, tá, não entendi o que ele quer, mas sabendo que o ITA é desse jeito, eu vou por esse caminho. Então, eu conhecia muito bem o vestibular por fazer muita prova antiga. Isso é uma dica muito forte para vocês que estão se preparando, fazer muita prova antiga, que acho que é um diferencial muito forte. Óbvio, quem não quiser também, eu conheci muita gente que não fez prova antiga e passou, né? Porque achava que prova antiga tinha muita questão que tu já vinha em apostila, né? Então, mas vai de cada um também. E daí, 2023, esse ano agora, foi um ano que eu lasquei o meu psicológico, eu perdi todo o psicológico que eu tinha. Mas eu confiei muito no objetivo que eu tinha e corri atrás, mantive e, graças a Deus, eu consegui a tão sonhada aprovação. Bom, por fim, né, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês, ou ter inspirado um pouquinho vocês, né. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, então eu não tô esperando muito da galera ter assistido tudo, né. Mas eu espero que alguma parte do vídeo, nem que seja 30 segundinhos, tenha ajudado vocês a continuar, tenha ajudado vocês a voltar a estudar ou algo do tipo. E para o Vitor do futuro que tá vendo esse vídeo, esses foram seus 7 anos, que podem ter sido os 7 anos mais difíceis, que eu sei que tem muita coisa pela frente para viver, mas foram 7 anos muito complicados na questão de estudo, de esforço, de dedicação, da alta cobrança interior, né? Porque apesar do externo, né, de graças a Deus a minha família e a minha namorada não me forçarem muito, dizer, pô, você tem que passar esse ano, que não sei o que, eles não faziam isso, mas eu me cobrava muito em passar, em conseguir medalha na Olimpíada. Então, tipo assim, foi uma coisa que ficou matando muito na minha cabeça por esses 7 anos. E finalmente essa parada acabou, né? Essa autocobrança chegou ao fim. De novo, eu gostaria de agradecer a vocês que assistiram. Eu gostaria de agradecer a meu pai, a minha mãe, a minha irmã, a minha namorada, por esses 2 anos, e com a Olimpíada também, mas principalmente esses 2 anos de estudo pro Itaime, que eles foram essenciais, que sem eles eu não teria nem começado e muito menos continuado essa trajetória. E é isso, pessoal. Obrigado a todos que assistiram. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.